Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Saudação e paz da parte de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Estamos reunidos no amor de Cristo nesta manhã para meditarmos a sua palavra e fazer a nossa oração da manhã. Vamos então meditar o Santo Evangelho. Então vamos aqui refletir a respeito desse Evangelho. Vejam só. Só para resumir, para você saber de que Evangelho se trata. Jesus enviou os apóstolos em missão. Você se lembra disso? Nós comentamos no domingo passado que nós falávamos do estilo dos apóstolos. Os apóstolos não somente recebem poder, eles têm um estilo de vida apostólico. E isso é muito importante. Muito bem. Agora, depois que os apóstolos voltaram da sua missão, o Evangelho desse domingo diz assim, que Jesus convida os apóstolos para irem com ele em um lugar deserto para descansar. O que acontece é que veio tanta gente que eles não puderam descansar e Jesus então se comove diante daquela multidão, dizendo que aquela multidão numerosa que estava lá era como ovelhas sem pastor. É esse o versículo que conclui o nosso Evangelho. Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Vejam só. Em primeiríssimo lugar, vamos entender por que é que a multidão, para Jesus, parece ovelhas sem pastor. No Antigo Testamento, Deus chamou o seu povo, escolheu o povo de Israel e deu a esse povo pastores. Quem eram esses pastores? Os pastores eram os reis, os pastores eram os sacerdotes, eram os líderes do povo escolhido de Deus. Acontece, porém, que este povo foi traído, praticamente, podemos dizer assim, por essas autoridades. É por isso que a gente lê na primeira leitura a profecia de Jeremias, capítulo 23. Jeremias diz assim: ai dos pastores que deixam perder-se e dispersar-se o rebanho de minhas pastagens, diz o Senhor. Exatamente essa situação. Ou seja, a liderança do povo de Israel estava deixando o povo sem pastor. E o que quer dizer o povo sem pastor? Vamos entender direitinho o que é que isso significa. Significa o seguinte: as pessoas estavam lá esperando o Messias. Na época de Jesus, todo mundo esperava o Messias. O Messias vem. E o que é que os líderes dizem? Jesus expulsa o demônio por Beelzebul. Jesus é o próprio lobo, é o lobo em pessoa. Quer dizer, Deus envia finalmente o verdadeiro pastor e os líderes do povo de Israel não reconhecem a vinda de Jesus. Ora, o que acontece quando um povo não tem pastor? A maior parte das pessoas, quando pensa nessa comparação de ovelhas e de pastor, pensa um negocinho assim, do tipo, as ovelhinhas lá comendo grama, o pastor sentado debaixo de uma sombra de uma árvore tocando flauta, e aquela cena bucólica, campestre, alegre, os passarinhos pulando de galho em galho, etc, etc. Mas o que acontece é o seguinte, gente. Quando Deus fala de pastor, Ele está falando de alguém que irá defender este rebanho, essas ovelhas indefesas, do ataque do lobo, do leão, do inimigo. Essa é a coisa. Ou seja, um rebanho que é como ovelha sem pastor é um rebanho que está sendo dilacerado. É um rebanho que está sendo estraçalhado pelos inimigos. Por quê? Nós nos recordamos da fala de Jesus no capítulo 10 do Evangelho de São João. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Ou seja, o bom pastor vai lá e enfrenta o leão, enfrenta o lobo. O protótipo do bom pastor, o modelo, o exemplo do bom pastor do Antigo Testamento é o rei Davi. O rei Davi, quando ele era jovenzinho, adolescente, ele cuidava das ovelhas e enfrentava os leões e os lobos que vinham contra o rebanho com a sua funda, com o bodoque dele lá, o estilingue, a funda dele, que ele arremessava pedras contra o leão e defendia as ovelhas. Pois bem, com essa mesma coragem, este menino escolhido por Deus, quando o povo de Israel foi ameaçado pelos filisteus e veio o grande gigante Golias,
desafiar e lutar contra o povo de Israel, o que aconteceu? O rei legítimo, Saul, não saiu para a guerra, não foi lá enfrentar Golias. Saul não foi lá brigar. Quem que foi? Quem foi o pequeno Davi. E o pequeno Davi, aquela figura frágil e humilde, venceu o grande Golias. Mas como foi que Davi venceu Golias? Na confiança em Deus. Ou seja, mais do que confiança, na fé. Ou seja, Davi é o modelo do pastor que tem fé e que se entrega e que dá a vida pelas ovelhas. É por isso que então Davi tornou-se o protótipo do rei pastor. Ainda no tempo de Davi, o profeta Natã já começa a anunciar o Messias que virá. Davi, você quer construir para mim uma casa? Não, eu te darei uma casa. Eu te darei uma descendência. E ali o povo de Israel começa a esperar a vinda do rei pastor, o rei pastor definitivo. Enquanto eles vão esperando, os pastores de verdade, reais ali, que estão encarregados do povo, realizam essa profecia às avessas, ou seja, de cabeça para baixo. Os pastores de Israel abandonam o rebanho. Ao invés de defendê-lo, procuram seus interesses próprios. E isso foi se perdendo, foi degringolando, foi ficando cada vez pior, ficando cada vez mais dramático, até que nós chegamos à situação do pior dos piores, o fundo do poço, na época de Jesus. Na época de Jesus, os fariseus, os saduceus, os sumos sacerdotes, os escribas, eles só faziam escravizar o povo. Com suas interpretações, eles colocavam fardos pesados nos ombros do povo. E quando vem, finalmente, o pastor prometido, Jesus, eles não o reconhecem e querem matá-lo. Vejam só, porém, antes de descrevermos essa luta, digamos assim, do bom pastor, do verdadeiro pastor que é Jesus que virá, vejam o que Jeremias diz na primeira leitura. Promessa de Deus. Suscitarei para elas, para as ovelhas, novos pastores que as apacentam. Não sofrerão mais o medo e a angústia. Nenhuma delas se perderá, diz o Senhor. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que farei nascer um descendente de Davi, que reinará como rei e será sábio. Fará valer a justiça e a retidão na terra. Naqueles dias, Judá será salvo. Israel viverá tranquilo. Este é o nome com que o chamarão Senhor, nossa justiça. Veja que profecia linda. A partir desse contexto todo que eu coloquei, essa primeira leitura, ela é um bálsamo para a alma. Ela é uma esperança. Deus, meus irmãos, Deus não promete em vão. Deus não é um charlatão, um sujeito que engana o povo. Deus não é alguém que faz promessas eleitoreiras e não as cumpre. Deus está prometendo. E nós tomamos posse dessa promessa. Suscitarei para elas novos pastores que as apacentem. E ele diz, farei nascer um descendente de Davi. Bom, então primeira coisa, você já está enxergando aí que este descendente de Davi prometido é o próprio Jesus. Jesus é o rei pastor. Se você for olhar lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 25, você vai ver claramente naquela parábola, profecia de Jesus, do julgamento final, em que o rei pastor se senta no trono para julgar, e de um lado ele põe as ovelhas e do outro lado ele põe os cabritos, os bodes, que serão condenados. Quem que está ali? É um rei sentado no trono. E se ele separa ovelhas de bodes, ele é um pastor. É o rei pastor que virá no fim dos tempos. Mas entre a vinda de Jesus primeira, que nos salvou pela cruz, e a vinda última de Jesus, que virá para julgar os vivos e os mortos, no meio dessa história, Deus deixa na sua igreja pastores. São os pastores da sua santa igreja. Jesus, no Evangelho de São Marcos, lá no capítulo 3, ele escolheu 12 apóstolos.
E está escrito lá. Deixa eu ler para você se recordar. Jesus subiu a montanha e chamou os que ele quis. Então Jesus, naquele momento lá, no capítulo 3 de São Marcos, versículo 13, Jesus já tem discípulos. Ali já está a igreja sendo formada. Mas do meio daqueles numerosos discípulos, Jesus sobe na montanha e chama os que ele quis. Ele escolhe os que ele quis. E ele então constituiu 12 para que ficassem com ele. Essa é a primeira missão de um bom apóstolo, de um bom padre: estar com Jesus, rezar, ouvir. Ter fé, como Davi. Davi enfrentou Golias como? Porque Davi teve fé. Mas se os sacerdotes não exercitam a fé, se os sacerdotes não exercitam aquele ato de fé que a gente chama oração, como é que eles vão ter a fé de enfrentar Golias? Tem que primeiro rezar, gente. A primeira coisa que um padre precisa ser é amigo de Deus e rezar. Estar com Jesus. Jesus escolheu, constituiu 12 para que ficassem com ele. E depois que eles ficavam com ele, o que é que faz? E para que os enviasse a anunciar o evangelho. Então, é primeiro, vinde. E depois, ide. Agora a gente diz assim, eles vão anunciar o evangelho. Nossa, que legal, vão anunciar o evangelho. Não, gente, isso aqui é uma batalha sangrenta. Anunciar o evangelho é uma batalha sangrenta. Por quê? Porque nós sabemos muito bem. Jesus veio anunciar o evangelho e o mataram. Odiaram a mim, odiarão também a vocês. E qualquer pessoa que seja verdadeiro pastor e anuncie o evangelho, está enfrentando, como Davi, o Golias. E a comparação de Davi e Golias, ela é muito oportuna, porque humanamente falando, existe uma desproporção de forças. O que são os sacerdotes, bispos e padres fiéis a Jesus Cristo diante dos poderes do mundo? São nada. São pequenos adolescentezinhos bonitinhos e ruivos, como Davi, mas que diante do grande gigante Golias, é evidente que vão perder. Golias dá gargalhadas. Eu sou, por acaso, um cachorro para você vir atrás de mim com pedras e bastões? Eu estou aqui de armadura, de elmo, de espada. Pois bem, assim são os apóstolos. Os apóstolos são enviados por Jesus e o próprio Jesus diz, no ato de envio, eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Estes pastores ovelhas, que são os apóstolos, vão participar de uma batalha sangrenta. Mas no coração dos sacerdotes de Cristo deve reinar isso que está dito aqui no Evangelho desse domingo. Uma compaixão. Uma compaixão pelas ovelhas que estão sendo dilaceradas. E como é que as ovelhas são dilaceradas por Satanás? Qual é o instrumento? Gente, o diabo, Satanás, é o pai da mentira. Ele é chamado pela Bíblia de o pai da mentira e homicida desde o princípio. Ou seja, com as suas mentiras, com as suas falsidades, com as suas falsas doutrinas, Satanás seduz as pessoas e os leva. Ele é homicida desde o princípio. E leva para onde? Para a morte física? Não interessa para ele a morte física. Interessa para ele a morte eterna. Interessa perder as almas. Então é evidente que o esforço de Satanás será para calar a voz de quem quer que diga a verdade. Mas nós, meus irmãos, não devemos nos abater diante disso. E muitas vezes as pessoas perguntam para mim, Padre Paulo, vendo a situação da igreja atual, como estão as coisas, o senhor acha que nós estamos no fim dos tempos? Resposta: olha, eu não tenho bola de cristal. Nos fins dos tempos, nós estamos já faz 2000 anos. Porque está escrito lá na carta aos Hebreus, nestes tempos que são os últimos, ele enviou o seu filho. Só que, se o mundo vai terminar, se as coisas vão acabar, se vai vir um juízo, na minha opinião sincera, não é já já não. Sabe por quê? Porque as coisas vão piorar muito mais. Você não tá ruim, eu sei que tá ruim, todo mundo reclama, porque agora a situação, miséria, que desgraça, etc e tal. Gente, tá ruim, eu sei.
Mas não está ruim do jeito que está descrito lá no Apocalipse. Para que a coisa chegue no fim, leia o Apocalipse 18. A sedução vai ser geral. Então, nós estamos vendo uma apostasia dentro da igreja. Pessoas abandonando a verdadeira fé. Isso tanto entre os leigos como entre os pastores. Existe uma deficiência de fé entre os pastores da igreja. Então nós podemos dizer que, de certa forma, a apostasia no clero, de alguma forma ela já está aí. Porque a falta de fé é uma coisa meio generalizada. Mas a grande apostasia ainda não chegou no povo. O povo está sangrando, está perdendo, a gente está perdendo gente. Mas a grande apostasia, para ser o fim dos tempos, o que a gente vê, eu não sou profeta, eu não tenho bola de cristal, eu sei ler, porém, né? A gente lê no Apocalipse que o negócio vai ser de uma tal maneira que a igreja vai aparentemente desaparecer da face da terra. Quando vai ser isso, Padre Paulo? Pelo amor de Deus, o senhor conta pra mim. A resposta, eu não sei, ué. O que eu sei disso? Eu só sei o seguinte, que nós, hoje, assim, com toda probabilidade, nós estamos vivendo um dos piores períodos da igreja e se você está desanimado, deixa eu avisar para você, vai piorar. Não sei se vai piorar na nossa vida. Pode ser que seja em outra geração, mas o negócio vai piorar. Vai piorar consideravelmente. Só que nós fazemos parte aqui da grande honra que Deus nos dá. Nós, que fazemos parte e somos chamados por Deus para viver o pior período da igreja, somos também chamados por Deus para preparar o melhor período da igreja, porque depois de Apocalipse 18, 17 e 18, né? 18 proclama a queda da grande Babilônia. Vai cair. A Babilônia que seduziu os reis da terra, a Babilônia que seduziu os mercadores, o pessoal que tinha dinheiro, o grande poder econômico, financeiro e o grande poder de governo mundial. Essa é a Babilônia, com seu falso profeta, que ludibriou as pessoas com falsas doutrinas. Pois bem, tudo isso daí vai acontecer. E por essas falsas doutrinas vai acontecer a grande apostasia. Só que você olha lá no Apocalipse 18 e você vê que 3 vezes se diz: ai, caiu a grande Babilônia. E caiu a grande cidade de Babilônia e bastou 1 hora para sua ruína. Ou seja, toda a força de oposição da igreja, ela vai cair de repente. Bastou 1 hora. O Apocalipse repete isso 3 vezes no capítulo 18. Nós fazemos parte, nós somos chamados por Deus para ser parte dessa geração, quanto tempo vai durar isso nós não sabemos, que prepara a queda da grande Babilônia. Nós estamos preparando. E depois, de repente, quando cai a Babilônia, vem o capítulo 19, a coisa mais linda, que é o grande aleluia. O grande aleluia que diz: nosso Deus reina, a vitória dos seus eleitos. Então, nós somos honrados por Deus para viver, uma honra que Deus nos chame a viver, ser parte deste pior período, mas que estamos preparando o melhor período. Se a gente vai estar vivo para ver o melhor período, o triunfo do coração imaculado de Maria, a vinda de Jesus e as núpcias do Cordeiro, a gente vai estar vivo, se vamos ver isso do céu, a gente não sabe. Mas isso acontecerá. Mas o importante agora, meus queridos, é que nós tenhamos compaixão desse povo. E você que é leigo, pai de família, você é chamado por Deus para ser também pastor dos seus filhos e dar a doutrina para eles, porque senão, como ovelhas sem pastor, seremos dilacerados. Essa é a missão dos sacerdotes, essa é a missão dos pais de família, e precisamos perseverar. Isso nos enche de grande esperança. Mas olha lá, muita fé na certeza de que verdadeiramente virá o triunfo do Cordeiro, virá o triunfo do coração imaculado de Maria. Mas, por enquanto, tenhamos compaixão desse povo
que é como ovelha sem pastor e precisa da palavra da verdade, para que não seja dilacerado pelas mentiras do demônio. Sim, somos poucos, somos um pequeno Davi, somos o resto de Israel, somos a pequena igreja aos olhos do mundo. Mas esse é o germe do qual brotará o triunfo, o grande aleluia, a Jerusalém que descerá do céu. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Queridos e amados, vamos nesta manhã fazer a nossa oração pedindo a Deus a bênção, a graça, a proteção, o amparo por todos aqueles que estão sofrendo, por todos aqueles que estão passando por necessidade, por aqueles que farão seu procedimento cirúrgico por esses dias, a exemplo de minha mãe, que na segunda-feira fará uma angioplastia. Pedimos a Deus por ela, por todos aqueles que estão nos leitos de hospitais, UTIs, para que o Senhor tenha compaixão, tenha misericórdia. Também pedimos por aqueles que pedem as nossas orações. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São José, rogai por nós. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Queridos e amados, a você que deseja falar comigo, envie mensagem pelo WhatsApp, de voz ou de texto. Se você quer pedir oração, se você quer fazer uma pergunta, tirar uma dúvida, estamos à sua disposição. Também a você que deseja fazer uma doação, uma contribuição, uma ajuda, para que estejamos sempre levando uma palavra, também use o mesmo número do WhatsApp, que é o número do Pix, 43998022104. Assim você contribui para que estejamos sempre evangelizando. Amém? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que as bênçãos de Deus Todo-Poderoso desça sobre cada um de nós e permaneça para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Ficai em paz.